Irmã, tenho uma pergunta da Bíblia. Está em Jó, capítulo 38. Este capítulo é onde o Senhor começa a enumerar, para os que ali estavam a falar, todas as coisas maravilhosas que Ele faz, e que eles não têm como saber como Ele as faz. Mas vou ler a partir do versículo 16. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? E Jó respondia-lhe: Não, Senhor. Continue, irmão. Porventura, te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? E Jó respondia: Não, Senhor. Porque Deus estava a perguntar tudo isso a Jó e ele: Senhor, eu é melhor fechar a minha boca, não sei nada. Continue, irmão, continue. Tens ideia nítida da largura da terra? Diz-me, se o sabes. Jó não sabe. Jó dizia: Não, Senhor, eu não sei. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. Então Jó dizia-lhe: Não, Senhor, eu não sei nada. No entanto, quando lemos isso, significa que isso existe. Isso existe porque é por isso que Deus está a perguntar a Jó. Sabes isso? Tal como uma pessoa, por exemplo, um exemplo muito simples. Uma pessoa que sabe fazer pão pergunta a uma que não sabe fazer pão, mas que sabe construir e diz: Sabes que o pão tem que ficar meia hora, porque senão então queima-se e então não se deve colocar tanto. Sabes isto? O outro diz: Não, eu não sei, mas isso existe. A forma correta de fazer um pão. É isso. Então Deus, tudo o que perguntou a Jó, existe. Deus fez isso. Mas nós humanos não sabemos. Tal como Jó não sabemos isso. Não entendemos. Não compreendemos como serão esses mistérios. Mas isso existe. Existe, por exemplo, quando fala nas portas do mar. Diz que Deus colocou portas ao mar, que lhe colocou limites, e que é por isso que o mar não transborda. Vejam a grandeza de Deus. Fala do caminho das trevas. Há um lugar onde estão as trevas e há um caminho por onde as trevas se deslocam, certamente no dia em que for necessário. Isso existe, mas para nós, pois, é um mistério. Somos seres humanos e não podemos entender essa grandeza e esse poder de Deus. Continue, irmão, na sua pergunta. Não sei, vai ler tudo? Não, irmã. A pergunta está no versículo seguinte, o versículo 21, diz assim: Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Claro, o Senhor diz-lhe: E tu tens que saber o que te estou a perguntar, porque já tinhas nascido. Disse que nós existimos desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz isso, que antes da fundação do mundo nós já existíamos, mas em espírito. Então é por isso que lhe diz: Tu já devias saber porque já existias. Então Jó disse-lhe: Não, Senhor, eu não entendo nada. Eu não entendo nada nem sei nada. Mas a questão é, por que se conclui que nós talvez já vivíamos, já existíamos desde antes da fundação do mundo? Porque em Provérbios ou em Eclesiastes diz que a pessoa, quando morre, que o seu espírito vai à presença de Deus, porque Deus foi quem o deu. Deus deu o espírito para essa pessoa. Então, por isso, daí se conclui. Diz: E o espírito vai a Deus que o deu. Então, esse espírito, quando vem, gera-se um ser, não é? Um homem e uma mulher geram um ser. O espírito é dado por Deus ou enviado para essa vida que vai surgir no mundo. Então, esses são os mistérios de Deus e ninguém pode evitar isso. Vejam que a ciência não pode evitar que haja um ser que não tenha espírito. Isso nunca podem inventar, porque tudo isso é feito pelo poder de Deus, mesmo que o mundo e as pessoas digam que Deus não existe. Mas tem que acreditar e tem que aceitar a existência do Todo-Poderoso. Bem, então, irmão, já aqui está a resposta. Não sabemos, como Jó também não sabia. Então, essa era a pergunta. Porque eu queria aprofundar mais sobre desde quando existimos. É a curiosidade do ser humano, irmã. Peço desculpa. Sim, pois, aí acho que é no final de Eclesiastes.
no capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes 12, 7. Então diz assim: o pó volte à terra. Ou seja, quando o ser humano morre, quando uma pessoa morre, diz que se torna pó. E que o pó volta à terra como era, terra, pó. E o espírito dessa pessoa volte a Deus que o deu. Diz que Deus deu o espírito. Isso leva-nos a pensar que nós já existíamos desde antes da fundação do mundo, porque os seres, quando são gerados, Deus dá-lhes o espírito. Bem, dessa forma que supomos, não estamos a distorcer a doutrina, mas não vamos falar além do que não sabemos.